Você já se perguntou por que, mesmo cercado por tudo aquilo que o mundo considera indispensável para uma vida de sucesso, tantas pessoas se sentem perdidas, sufocadas, quase invisíveis diante de si mesmas? Imagine, por alguns instantes, alguém que possui todas as marcas do êxito, a carreira dos sonhos, o respeito dos outros, o reconhecimento familiar, a aparência dos comerciais de felicidade. Agora, olhe mais fundo. Por trás desse sorriso cuidadosamente posicionado, mora um tumulto silencioso, uma inquietação constante, como um eco que repete, noite após noite. Será que é só isso? E se tudo não passar de um grande teatro em que eu mesmo esqueci o papel principal? Esse cenário pode ser até mais familiar do que você gostaria de admitir. A sociedade nos condiciona, desde muito cedo, a construir nossa identidade em torno da aceitação de todos, menos nós mesmos. Ensinam-nos que a vida é uma espécie de palco, onde ser aplaudido vale mais do que ser autêntico. Cada decisão é um cálculo de riscos. E se eu desapontar? E se acharem estranho? E se eu não pertencer? Aos poucos, aprendemos a vestir máscaras sob medida, lapidadas não por nossos desejos, mas pelo olhar daqueles que nos cercam. Assim, a centelha original que habita cada um de nós vai sendo coberta de camadas de expectativa alheia, até que a essência se torna quase indetectável, até por quem a carrega. E aí está o paradoxo mais cruel. Quanto mais buscamos agradar, mais nos afastamos do que poderia de fato nos preencher de sentido. Considere, quando foi a última vez que você fez uma escolha importante, guiando-se exclusivamente pelo seu próprio desejo? Quantas vezes você já deixou de dizer o que realmente pensava para evitar o desconforto do olhar julgador de alguém? Pode parecer apenas uma renúncia pequena aqui, um silêncio discreto ali, mas deixe essas concessões se acumularem e, um dia, você estará vivendo a vida de outra pessoa no seu próprio corpo. O peso dessa existência inautêntica é mais opressor do que qualquer rejeição temporária poderia ser. Por trás desse contexto, surgem pensadores como Michel de Montaigne, cuja vida desafiou a lógica da busca pelo prestígio e pelo valor negociado com a sociedade. Enquanto o mundo dele girava ao redor de guerras, disputas e incerteza, Montaigne optou pelo recolhimento, não como fuga, mas como busca do real. Ele não nos entrega respostas prontas, mas propõe um convite: olhar para dentro, desconfiar das certezas impostas, investigar as verdadeiras motivações por trás de cada um dos nossos gestos. Sua obra é um espelho perturbador que exige coragem para encarar a própria imagem despida de ornamentos sociais, um choque necessário para a libertação interior. Na base de tudo está uma questão angustiante. De onde vêm nossos ideais de sucesso? São projetados ou realmente sentidos? Transitar pela vida dependendo do aplauso externo é estar à mercê de um julgamento inconstante, volúvel, que pode mudar a qualquer instante. Num mundo onde cada minuto da nossa existência pode ser documentado, compartilhado e avaliado por desconhecidos, o medo de não ser suficiente se transforma numa ansiedade crônica. A exposição constante cria uma obrigação de manter a imagem perfeita, ainda que por dentro tudo esteja ruindo. A armadilha é sutil, mas poderosa. Nas relações pessoais, profissionais e até familiares, mimetizamos o comportamento que entendemos ser ideal, muitas vezes em detrimento de nossa verdade. Sorrimos para preservar a harmonia, elogiamos sem acreditar, aceitamos convites que não desejamos atender. Constrói-se assim aos poucos uma persona adaptável, maleável até demais, um personagem que vai se distanciando cada vez mais do eu verdadeiro. O perigo? Um dia o espelho devolve uma imagem que não reconhecemos e a pergunta mais incômoda bate à porta: onde foi parar minha autenticidade? Foi ao perceber esse dilema que Montaigne propôs uma virada radical. Ao invés de buscar ser amado por todos, que tal aprender a sentir-se confortável na própria companhia? É um caminho tortuoso, exige desapego, honestidade e muita coragem para decepcionar, inclusive a si mesmo nas construções ilusórias do ego.
Abandonar a tentativa de agradar abre espaço para algo raro, uma aceitação crua, despida da maquiagem do coletivo. Passamos a escolher por desejo, não por medo. Aprendemos a viver por aquilo que faz sentido para nós, e não pelo que é esperado. Na prática, isso não implica isolamento ou indiferença, mas um novo olhar sobre as prioridades. Torna-se possível discernir o que merece esforço real do que é puro desperdício de energia. Aquilo que antes era fonte de ansiedade pelo possível julgamento do outro, passa a ser visto sob um ângulo mais ameno. As críticas deixam de ferir como antes, porque nosso valor já não depende de quem não compreende nosso percurso pessoal. O que pensam sobre nós perde o poder de guiar nossos rumos, e aí reside uma das maiores liberdades humanas. Esse processo de desapego não se limita ao relacionamento com a sociedade. Ele se estende aos vínculos mais íntimos. Em muitos casos, o controle travestido de zelo sufoca a riqueza das relações autênticas. Tentamos moldar os outros para atender às nossas próprias inseguranças. Esperamos que eles preencham lacunas que nem eles conhecem. E no fim, ecoamos um apego que mais destrói do que une. O afeto verdadeiro, para florescer, precisa ser livre, leve. Um convite, nunca uma obrigação. Imagine o peso que você carrega tentando agradar constantemente as pessoas à sua volta. Aquela ansiedade quase imperceptível de precisar corresponder, de tentar atender expectativas não ditas, de carregar um fardo silencioso na esperança de aceitação. E se por um momento você se permitisse soltar essa carga, o que restaria de você sem a pressão do olhar do outro? O desapego não é ausência de sentimento, mas o entendimento de que o amor mais valioso nasce na liberdade de escolha, em si mesmo e nos outros. Levando esse desapego para os relacionamentos, Montaigne revela em sua amizade com Etienne de la Boétie um ideal de conexão. Uma amizade que não aprisiona, que não exige contrapartidas, que sobrevive pelo prazer da presença, do diálogo, do compartilhamento do ser autêntico. Não é apego, é uma leveza que fortalece os laços sem sufocá-los. As relações mais poderosas emergem quando abdicamos do controle e da posse, apostando na maravilhosa incerteza de sermos aceitos e aceitando. O desapego verdadeiro transforma a dor do controle em alívio, alavanca profundidade nas relações, esvazia as exigências do ego. Tudo aquilo que, de início, parece ameaça, o risco de perder, de não corresponder, de ser rejeitado, se transfigura em oportunidade. Tornamo-nos menos dependentes e, paradoxalmente, mais abertos à conexão genuína. O que permanece ao nosso lado após soltar as amarras é o que realmente importa, é o que merece permanecer. Agora, volte sua atenção para dentro. Há algo que você ainda segura tão forte que já não traz nenhum prazer? Só exaustão? Um desejo de controlar outcomes, de segurar relações ou imagens que já não lhe correspondem? Repare como o simples ato de admitir esse peso pode ser libertador. E se você agora permitisse que essa parte de você descansasse? O que seria possível? Quem você se tornaria? Como mudariam suas relações e sua percepção de si mesmo? Perceba, o controle absoluto, seja do futuro ou da forma como somos vistos, é uma ilusão. A tentativa de domar tudo e todos só gera ansiedade, esgota as energias e nunca traz o alívio prometido. A vida é inevitavelmente imprevisível. As pessoas são incognoscíveis e as circunstâncias mutáveis. Apenas o autoconhecimento, alimentado por uma aceitação sincera, nos prepara para lidar com esse terreno movediço. E é justamente aí que se esconde a verdadeira serenidade. Aceitar o fluxo, perder o medo do improvável, confiar mais em nosso próprio julgamento do que no aceno do público. Faça um exercício agora. Recorde uma situação em que, ao abrir mão do controle, você experimentou um inesperado sentimento de paz ou plenitude. Talvez uma amizade que se fortaleceu quando você parou de exigir reciprocidade. Uma decisão importante tomada com base em seu próprio desejo e não no que esperavam de você. Ou um ciclo encerrado que, embora doloroso, abriu espaço para experiências novas e mais autênticas.
Esses momentos revelam o poder sutil do desapego e como ele pode ser revolucionário em nossa jornada existencial. Essa reflexão não é apenas teórica. Sua história pessoal, sim, a sua, carrega exemplos vivos dessa tensão entre necessidade de aprovação e desejo de liberdade. Compartilhá-los é um convite para ampliar o debate e inspirar outros a repensarem seus próprios laços, sejam eles internos ou externos. Se você chegou até aqui, isso já é sinal de bravura. Encarar questões tão profundas não é confortável, mas é o primeiro passo para a verdadeira transformação. Por isso agora pergunto a você: em qual aspecto da sua vida você mais sente a dor do apego ao olhar do outro? E se pudesse ainda hoje iniciar um movimento de liberação, por onde começaria? Deixe nos comentários uma experiência sua de desapego, grande ou pequena, e como isso impulsionou mudanças em sua vida. Sua voz pode ser o toque que alguém precisa para soltar as próprias correntes invisíveis. Se este conteúdo ressoou com o que você sente e busca, compartilhe, curta e inscreva-se. A jornada do existir profundo é feita em conjunto, e cada reflexão compartilhada nos aproxima mais de um mundo conectado pela autenticidade e coragem de ser quem somos.